interessar pelo meu trabalho. Agora, quando eu pergunto o que é qual o meu trabalho? Por exemplo, aqui na Secretaria de Cultura do Espírito Santo, o meu o que varia. Às vezes eu estou falando de fundo a fundo, às vezes eu estou falando dos editais da cultura, às vezes eu estou falando da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, às vezes eu estou falando de um concerto de orquestra, às vezes eu estou falando de várias coisas. Agora, eu sei bem o que eu estou falando? Eu preciso saber para eu conseguir me comunicar. E a próxima pergunta. Você sabe onde você está falando? Aí, essa é capciosa. Porque é o seguinte, se eu estou me comunicando, eu preciso me comunicar no lugar certo. Por exemplo, alguém que acessa em algum momento da vida o site do Maurício Prates, foi um exemplo aqui de um canal de comunicação que eu me lembrei. Alguém que acessa a Gazeta? É bom vocês me responderem, assim, que aí me ajuda, assim. Não? Ninguém lê a Gazeta? Ninguém lê a Gazeta. Eu leio, Juliana lê a Gazeta. Juliana lê a Gazeta. Tribuna, vocês leem? Penha também lê. Penha não abriu a câmera, mas leu a Gazeta. Rafael lê. Então, eu já sei aqui, quando eu pergunto do meu onde, eu sei que com essas pessoas daqui, eu falo mais se eu chegar na Tribuna e na Gazeta do que se eu chegar pelo site do Maurício Prates. Então, na hora de focar a minha comunicação, eu tenho que pensar em onde que eu coloco essa comunicação, para falar, inclusive, com vocês. Essa comunicação, ela pode estar, esse onde pode ser um jornal, esse onde pode ser uma rádio, esse onde pode ser um cartaz na padaria, esse onde pode ser um e-mail, esse onde pode ser um grupo de WhatsApp, esse onde pode ser um telefonema. Mas é importante eu saber bem o onde, para eu conseguir chegar para as pessoas certas. Mas, para eu saber onde, eu também tenho que saber o quê e tenho que saber quem, né? Então, se eu quero falar com grupos de cultura popular de Cachoeiro de Itapemirim, será que eu vou fazer como? Será que eu vou colocar uma moto circulando na rua? Será que eu vou num programa de rádio? Será que eu vou colocar só no site da prefeitura? Será que as pessoas com quem eu quero falar têm acesso à internet? Como que a gente precisa pensar nisso tudo quando a gente está falando de comunicação? Aline, não estou conseguindo abrir o vídeo, por isso você não me vê. Ah, beleza, Penha. Tudo bem, da próxima você abre o vídeo. Então, isso aqui é uma questão para a gente pensar nesse onde. Agora, você sabe como você está falando? Esse também é um ponto importante. Por que o como é um ponto importante? Porque, às vezes, se eu falar... O Erialdo falou que eu mudei o processo de comunicação da Secult. O Erialdo... Fiquei muito lisonjeada. Muito obrigada, Erialdo. Mas isso é muito do como também. Por quê? Quando eu chego e falo muito difícil, deixa eu buscar um exemplo aqui. Se eu falo muito difícil, do tipo um edital mesmo, assim, os próprios editais... Ai, meu Deus, volta para o slide. Eles têm uma linguagem um pouco inacessível, um pouco mais complicada, né? Que precisa ter, às vezes, por conta do jurídico, mas que na comunicação eu preciso simplificar, porque senão eu não estou atingindo o principal público que eu tenho que atingir. Aí a gente volta lá para aquele quem, por isso que o quem é a primeira pergunta. Eu não preciso ser chata para me comunicar.
Eu não preciso ser sisuda para me comunicar. E eu não preciso ser legalista para me comunicar. É claro que eu não posso, em momento nenhum, quando eu estou falando de comunicação pública, falar, escrever, publicar nada que fira princípios constitucionais. Aí, quando eu falo de princípios constitucionais, estou falando do quê? De impessoalidade, eu estou falando de legalidade, eu estou falando de publicidade, de economicidade, de princípios mesmo, assim, coisas que a gente não pode ferir. Então, eu não vou chegar lá na minha comunicação pública e dizer todo dia que o Erialdo é lindo, embora às vezes eu ache isso, às vezes não. Eu não posso ficar todo dia dizendo, olha que maravilhoso o Erialdo, porque isso fere o princípio da impessoalidade. Eu vou dizer o quê? Que o trabalho do Fundo a Fundo, ele traz políticas públicas para os municípios do interior e que a gente está fazendo um trabalho aqui de capacitação. E vou dizer da maneira mais simples possível, para que todo mundo consiga compreender e dimensionar que trabalho é esse. Isso é particularmente importante no contexto atual, porque a gente vem de um tempo de muita perseguição ao campo da cultura, né? As políticas públicas nacionais, elas estão desmontadas, existe uma campanha contra políticas culturais muito forte, né? Chama de mamata, essas coisas, e assim, isso não é verdade. A gente sabe que a cultura movimenta diversos setores para além da própria cultura, assim, né? Que quando a gente está fazendo um espetáculo de teatro, ou um espetáculo de dança, ou uma festa do jongo, do congo, do ticumbi, a gente está movimentando várias categorias de pessoas e está ali gerando renda para mais gente, para a pessoa que é artista, mas para a produção, para o cara da luz, para o pipoqueiro, para a pessoa que vende salgadinho do lado e por aí vai. A gente sabe que isso é muita, muita coisa. E aí, esse como, estou aqui divagando sobre o como. Esse como precisa ser o mais didático possível. E a gente tem que prestar atenção em como a gente fala quando a gente vai divulgar o que a gente está fazendo, para que todo mundo consiga compreender o que a gente está fazendo e acessar o que a gente está fazendo. Porque aí eu volto para o princípio. Se ninguém consegue acessar o que a gente está fazendo, a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer, porque a gente faz, a gente trabalha, né? A gente faz políticas públicas para que as pessoas tenham acessos, né? E aí a comunicação pública tem que ter todos esses cuidados. Tem que ter o cuidado de ser acessível, que também é um princípio, tem que ter um cuidado de ser respeitosa com as pessoas e tem que ter o cuidado de não ferir a legislação em momento nenhum. Mas, ao mesmo tempo que você não vai ferir a legislação em momento nenhum, você também vai prestar atenção em ser claro, objetivo e fácil. As pessoas precisam entender o que você está falando. Por isso, como é tão importante. Aí, a próxima pergunta. E aí, você sabe por que você está falando? Essa daí eu queria jogar para vocês. Eu queria ouvir vocês um pouquinho nessa. Vamos, Juliana. Não fiquem constrangidos, gente. Estamos todo mundo para aprender junto aqui. Quando a gente fala um pouco, quando a gente troca, a gente tem mais possibilidade da gente aprender e fazer um trabalho melhor. Klaus vai falar, né, Klaus? Poxa, eu estava crente que o Klaus ia falar. Posso falar? Marcelo, do município de Montanha. Eu penso que quando nós chegamos nesse ponto do porquê, e aí eu me recordo, quando eu volto um pouquinho atrás, que os editais, né, da Secult, logo no início do Funcultura,
eles vinham com essa carga bem juridiquês, assim, essa linguagem bem pesada, né, do jurídico tal, da legislação, e a gente foi vendo essa evolução, essa mudança na comunicação, onde a gente consegue perceber uma fala mais direta, mais precisa, mais, entre muitas aspas, humanizada, né, onde a gente consegue fazer com que quem tem uma grande formação consiga compreender o que se espera, bem como também os grupos, né, que não têm tanta formação acadêmica, né, conseguem compreender também. Então, e para além disso, né, a acessibilidade também para comunidades surdas, né, ou outras deficiências e dificuldades. A gente percebe esse processo de evolução na comunicação dentro da Secult, porque tem um objetivo final, né? Chegar na ponta, né? E isso é muito grandioso, assim, quando a gente sabe com quem a gente está falando, por que que a gente está falando, onde a gente quer chegar, para onde esses recursos devem atingir. Então, eu penso que é muito desse lugar, assim. Marcelo, obrigada. Mais alguém, gente, quer contribuir? Né? Naelson? Andréa Gasparini está dizendo aqui no chat, para divulgar as políticas públicas da administração de maneira a chegar mais próximo do entendimento de vários segmentos. Boa, Andréa. Juliana, Penha, Fatinha, Weberson, Villeneuve. Vou falar um pouquinho desse porquê aqui. Então, muito boa a contribuição do Marcelo e da Andréia. E, assim, é bom também, esse porquê, o porquê que você está falando, ele vai variar para cada um de vocês. Né? Por quê? Por quê? Porque cada um vai ter uma justificativa, cada um tem uma realidade. E cada um tem um motivo, né? Naelson, Naelson, o seu microfone está aberto. Obrigada, Naelson. Cada um vai ter um motivo, uma questão diferente aí para tratar no próprio município. Na hora de propor essas políticas públicas mesmo, a justificativa de cada um para propor de um jeito ou de outro, vocês estão aí em processo de fazer planos de ação, e os planos de ação de vocês não vão ser iguais. Cada um se justifica de uma maneira. E é bom que essa justificativa de por que a gente está fazendo isso do jeito que a gente está fazendo esteja muito claro, esteja muito clara na hora em que a gente está fazendo essas coisas. E aí eu volto ali no que eu estava falando do como. A gente precisa ter muito claro, muito claros os nossos motivos, os nossos princípios, o porquê que a gente está falando, com quem, como, onde, tudo certinho, para a gente poder fazer uma boa comunicação, né? E esse porquê, que são os nossos princípios, os nossos motivos, não apenas para divulgar, mas também para fazer políticas públicas, tem que andar junto. Tem que andar junto o porquê a gente divulga e tem que andar junto o porquê a gente faz políticas públicas. Senão a gente desmotiva de fazer também. E aí a próxima pergunta, que eu acho que é a última. Última pergunta que eu faço para vocês é a mais simples de todas. Você sabe quando você está falando? A gente tem que... Aí eu estou falando de prazo. Quando a gente vai fazer comunicação pública, a gente tem que ter muito cuidado com os prazos. Eu imagino que ninguém tem uma equipe grande na própria secretaria, porque, assim, ninguém tem, né? Ou alguém tem uma equipe grande para encher minha terça-feira de esperança? Não, né? Não.
Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com os prazos. A gente tem que se organizar bem, porque senão, se a gente não prestar atenção nos prazos e dar uma priorizada aí nesses prazos, a gente não vai conseguir se comunicar bem. Ah, porque eu vou lançar Vamos lá, vou supor aqui que Marcelo, lá em Montanha, vai lançar um edital para grupos de dança de rua. Aí o edital vai abrir no dia 15 de abril e vai fechar no dia 15 de maio. Estou inventando aqui, tá, Marcelo? Aí Marcelo coloca a divulgação na rua no dia 20 de abril. Resultado, dá tempo das pessoas se inscreverem? Dá tempo das pessoas lerem? Isso já, às vezes, já vem escrito, né? Acho que as meninas do Funcultura, a Jaque, a Mari, elas falaram disso para vocês, né? Numa outra imersão. E a Jaque e a Mari falaram disso, isso às vezes vem escrito no próprio edital, às vezes a gente publiciza isso antes, mas a gente tem que ter todo o cuidado de todas essas perguntas, tudo isso está respondido antes da gente publicar, para a gente conseguir chegar nas pessoas e para a gente conseguir ter eficácia. E aí, antes de eu chegar aqui na parte dos princípios e depois mostrar para vocês como a gente faz na Secult, eu queria contar uma historinha para ver se a gente descontrai um pouquinho, que eu estou achando todo mundo tão quieto, eu estou ficando até com sede aqui de tanto que eu estou falando. Que é o seguinte, a gente brinca, assim, quando a gente trabalha com comunicação, com a história do ovo, né? Sabe que o ovo da pata, ele é maior que o da galinha, diz que tem até mais nutriente, né? Mas todo mundo, quando pensa em ovo, pensa em pata ou em galinha? Gente, ninguém fala nada mesmo, né? Ela tá com medo ali. Tá com medo por quê, gente? Só Marcelo. É galinha. A galinha. A galinha. Agora, a gente tá quase na Páscoa. Pensa no coelho também, não pensa? Sim. Agora, por que é mais fácil a gente pensar em galinha e coelho do que pensar em pato? A galinha, quando põe ovo, ela anuncia para todo mundo. Exatamente. A galinha, quando ela põe ovo, ela cacareja. E o coelho, ele tem dinheiro, né? O povo, as indústrias de chocolate estão financiando ali o ovo do coelho. Então, é mais fácil você pensar no coelho e na galinha do que na pobre da pata, que não anunciou nada para ninguém. E aí é uma fábulazinha muito, muito bobinha, mas que é para a gente pensar mesmo em por que é importante a gente contar para todo mundo o que a gente está fazendo. Agora, vamos trabalhar aqui, agora mais para frente, vamos chegar aqui no... Eu já dei uma pincelada aqui nos princípios, né? Mas aí, eu fiquei feliz que 3 pessoas falaram de galinha aqui, a gente já falou da galinha hoje. Mas aí é o seguinte, eu fiz esse monte de pergunta para a gente chegar nesses princípios aqui. A gente vai trabalhar sempre com publicidade e impessoalidade. Tudo que a gente vai fazer tem que ser público, tem que ser fácil de achar, tem que falar do objeto, e isso não pode ser vinculado a uma pessoa específica, porque a pessoa passa e a política fica. Aí, por isso que eu coloquei aqui que é uma solução para isso, um lugar fácil no site do município. Como é a primeira vez que muitos de vocês estão fazendo isso, estão fazendo editais de cultura, políticas de fomento de cultura, é importante que a gente estabeleça de uma maneira lógica e clara onde que as pessoas vão achar essas políticas públicas de cultura.
porque aí a gente vai, ao longo do tempo, consolidando esse acesso. No site da Secult, ó, não sei se vocês conseguem ver, a gente sempre coloca lá na barrinha de cima, onde estão os editais, e quando clica, aparecem os editais. Aqui. Eu vou abrir aqui no... Oh, caramba, eu vou abrir aqui no site da Secult. E para eu mostrar para vocês aqui onde que eu quero chegar mostrando aqui. Aqui, quando eu estou no edital 002 de diversidade, vocês estão enxergando bem, gente? Sim, tá ótimo. No edital 002, eu tenho... Ó, eu entrei no site e já vi onde estão os editais 2021. Aí, quando eu clico aqui no próprio edital, eu tenho todos os documentos que eu preciso no mesmo lugar. Eu tenho ficha de inscrição, eu tenho declaração que a pessoa vai imprimir, eu tenho aqui o link da plataforma de inscrição, eu tenho o próprio edital, eu tenho termo de compromisso, eu tenho como que eu faço relatório final, eu tenho como que faz declaração de anuência, formulário de recurso, tudo. Tudo está aqui no mesmo lugar. Isso parece óbvio, mas não é. Não é, porque às vezes se a gente não primar por colocar tudo bonitinho no mesmo lugar para as pessoas acharem, dá uma confusão danada. As pessoas não acham. As pessoas não acham mesmo. Desculpa, minha conexão tá ruim. Ah, beleza. Então, isso é uma preocupação minha, assim, muito grande nossa, né? Olha eu abrindo meu mapa astral sem querer. Muito grande com acessibilidade. E aí, por que eu estou falando dessa preocupação aí com isso? Porque as pessoas... por que isso está abrindo, gente? Porque as pessoas realmente precisam localizar. E quando elas não localizam, elas ficam ligando para a gente, aumenta o trabalho 5 vezes mais do que precisa. Então, parece que é óbvio, mas não é. E quando a gente não localiza, não deixa bem localizado, as pessoas de fato não acham. E ou elas ficam ligando para a gente às vezes perde paciência de explicar, ou elas simplesmente deixam de acessar uma política pública que é para elas, porque elas não conseguem localizar onde estão as coisas. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como que é a estrutura de site de vocês. O Villeneuve me falou que todo mundo tem, que todas as prefeituras que estão aqui têm site, né? Aqui no município de Montanha, a gente está passando por uma reformulação dentro do site. O site estava bem desatualizado no sentido de funcionalidades mesmo, né? E hoje, quando a gente entra num site do município, por exemplo, a gente encontra 3 públicos ali diferentes, né? O cidadão, as empresas e o turista. E muitos sites aqui dos municípios do estado do Espírito Santo jogam tudo lá de maneira bem aleatória, de maneira bem bagunçada, onde a gente fica perdido, onde a gente não sabe o que é serviço para cidadão, o que são informações turísticas, porque o turista ele quer ter uma perspectiva da cidade. Quem quer emitir uma nota fiscal quer ter uma outra perspectiva dentro do site. Então, aqui no município de Montanha, a gente está passando por essa reformulação. A secretária aqui, a Secretaria de Cultura, ela é 3 pastas, né? Cultura, Desporto e Turismo. E nós tivemos uma vivência com turismo muito bacana a respeito do programa estadual do Descubra, né? Descubra o Espírito Santo. Então, nós criamos o Descubra Montanha, onde a gente coloca todas as informações turísticas dentro desse site. E esse site vai ser vinculado ao site do município, ao site geral. E aí a gente está caminhando para a cultura
dentro do mesmo segmento. A gente vai criar um site específico, ele inclusive já está no ar, e todas as informações de cultura vão estar nele ali, né? Onde a gente vai colocar os editais, as atividades, porque a secretaria aqui oferece muitas atividades culturais e esportivas para os munícipes, crianças e adolescentes, e às vezes entrar no site do município não encontram essas informações de maneira facilitada. Então a gente meio que está criando subsites, né, onde a gente vai colocar dentro do site, fora os aplicativos, né? Então a gente está pensando nos editais, por exemplo, do Fundo a Fundo, eles vão estar no site da Cultura, que vai estar no site do município, que vai estar dentro do aplicativo Conecta Montanha, que vai estar também impresso para a gente poder fazer a circulação até os assentamentos, os locais onde a gente tem mais difícil acesso, né? Os distritos, enfim. Então, a gente tem pensado de maneira múltipla, assim, de maneira ampla, como que a gente vai fazer para que esses editais, de fato, cheguem lá na ponta, assim. Então, a gente está meio que caminhando nesse sentido. Entendi. Além de Montanha, gente, Montanha já está caminhando com o site, pelo jeito, junto com o TI, fez licitação, essas coisas, né? Hein, Marcelo? Isso, Vocês fizeram uma isso, nós licitação fizemos, específica para isso. correto. Eu imagino que não seja a realidade de todo mundo, né? Que vai ter muita gente que vai ter que se adaptar com a estrutura que tem mesmo. Dentro do outro município, por exemplo, que eu estou dando suporte, a gente fez uma dispensa de prestação de serviços, né, que é mais fácil, porque o site ele tem um custo um pouco alto, mas o aplicativo, por exemplo, ele tem um custo bem mais acessível. Então, às vezes também prestação de serviço, ou pessoa física ou pessoa jurídica, dentro da própria dotação orçamentária das secretarias, funciona. André, você é de qual município? Santa Teresa. Santa Teresa. Como que é o site de Santa Teresa? Então, o site de Santa Teresa é meio confuso também. Dentro de uma aba, você tem todas as secretarias, e dentro da Secretaria de Turismo e Cultura que você vai ter as informações. Normalmente tem alguns banners passando os acontecimentos do momento, né? Atualmente, agora a gente está com o mês de abril com vários eventos. Então, tem lá a Feira de Páscoa, depois vai ter o Festival Santa Teresa Gourmet, e depois o lançamento do jazz, enfim, aí vai passando, né, no site essas informações. Mas a gente não tem essa, como o colega ali falou, a gente não tem essa possibilidade de a própria pessoa entrar no site, achar as informações, se inscrever, fazer. Isso não está sendo pensado, não. Na lei, eu acho que a diagramação do site anterior facilitava mais. O site foi reformulado e as coisas ficaram meio perdidas ali dentro, na minha opinião. Entendi. Alguém quer... Você, Andréia, ou outra pessoa de outro município quer falar o site para a gente dar uma olhada junto nesse site e pensar uma solução em como que a gente coloca essas coisas de maneira mais acessível? Porque às vezes a coisa é só que a estrutura do site ela é mais antiga, né? Aí, considerando que eu estou aqui mexendo em HTML desde 2003, eu lembro de estrutura antiga. Eu vou deixar, Aline, não tenho... a gente está com uma pendência aqui em relação ao fundo a fundo, então é melhor passar essa etapa. Desculpa. Não, tudo bem, André. Abri aqui o site de Montanha que Marcelo mandou. Aline, eu coloquei aí... eu coloquei esse daí, esse é o da Cultura, ele ainda está em construção. A gente está mexendo bastante nele. A princípio, só tem as informações das atividades culturais que a gente está ofertando.
Aí, posteriormente, a gente vai colocar as informações de editais, né? Enfim, as outras funcionalidades dele também. Ele ainda está em fase de construção e testes. Bonito, muito bonito. Muito bonito. Bom, eu vou pegar aqui, então, eu vou mostrar aqui os negócios do site da Secult mesmo. É porque, às vezes, o site, ele tem... Aline, Oi. Na Elson. na Elson de Rio Novo do Sul. Aqui a gente tá atualizando o site da prefeitura também, só que foi contratada uma firma para poder estar fazendo o trabalho de divulgação, de melhoria do site. Ainda está em andamento, mas, por enquanto, só está se utilizando daquilo que já existia, entendeu? Ainda não está pronto, mas está se procurando fazer coisa para ter um melhor acesso para o público, para poder também ter uma divulgação maior a respeito da área de turismo, de cultura, porque antes não tinha uma perspectiva a respeito dessas áreas dentro do município. Depois que foi desenvolvido o processo da Aldir Blanc, e começou a partir um interesse maior pelo turismo e pela cultura. Mas eu acredito que está sendo encaminhado de forma bacana. Massa. Porque, assim, às vezes a gente acha que vai ser muito complicado, mas é só uma questão de saber usar a estrutura que a gente tem. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu já dei esse exemplo de como a gente indexa aqui os editais, que a gente sobe os arquivos em uma tabela, mas existe uma... aí, quando aqui, de ano a ano, a gente coloca o Funcultura aqui, do ano anterior, passa essa tabela para a barra do lado. Então, a gente tem aqui todo um histórico, que é importante para a transparência mesmo. Agora, o que é mais importante para mim? E eu estou batendo na tecla do site, porque realmente é onde as pessoas vão achar. As pessoas precisam saber onde que estão as coisas e elas precisam ter essas coisas num lugar seguro. Porque por mais que a gente divulgue, às vezes, num cartaz de padaria, na padaria, ou no fórum, ou sei lá, motinha, que nem a gente tem feito no Cultura em Toda Parte, eu preciso ter um ponto de apoio para localizar as regras. A publicidade legal, que a gente chama de publicidade legal. E precisa ter o lugar certinho de estar toda a documentação também, porque quando chegar daqui 2024, por exemplo, 2024 vai ser ano eleitoral de eleição de prefeitura. O conteúdo noticioso dos sites das prefeituras de vocês vai ficar todo escondido. A publicidade legal precisa estar muito organizada, porque não é porque a prefeitura está em eleição que a prefeitura para de funcionar. As pessoas vão precisar continuar a ter acesso a essas coisas. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla do site. É importante que o acesso fique claro e não precisa ser complicadão. Aqui no site da Secult tem tanto na barra do lado quanto na barra lá em cima. Mas eu também tenho um outro exemplo aqui, que é um link. Quando eu clico aqui, eu acho que foi o Naelson que falou de Lei Aldir Blanc. Quando eu digito barra Lei Aldir Blanc, eu chego nas coisas da Secult de Lei Aldir Blanc, só com esse link, secult.es.gov/Lei Aldir Blanc. Aqui parece que é muito complicado tudo que a gente fez, mas não é. Isso é basicamente uma página de blog, tá? O que a gente fez foi colocar, aqui eu coloquei um link em cada imagem. Eu criei as imagens e cada imagem está linkada. Isso eu faço clicando no botão direito, assim, né? E aí eu coloquei aqui. Aí tem vários, eu uso aqui, aqui os editais da Lei Aldir Blanc, que são num esquema muito parecido com o do 2021, porque a configuração do site da Prodeste é essa mesmo. Mas existem, dentro do próprio site da Prodeste, quando eu chego aqui
em economia criativa, cadê? Não, é no Funcultura mesmo. Quando eu chego aqui no Funcultura e eu tenho a pesquisa de publicação de Funcultura 10 anos, ai, não tá. É secult.es.gov/anexos. Eu tenho um outro esquema de colocar link, de colocar esses anexos, tá vendo? Que não é aquele de tabela. Então, provavelmente, o site de vocês vai ter algum jeito de submídia, que não necessariamente vai ficar bonitinho como... Eu nem acho o site da Prodeste muito bonito, não. Talvez não fique tão bonitinho assim, não. Mas vocês devem ter um suporte aí de TI da prefeitura de vocês. Vocês vão precisar fazer esse contato para conseguir utilizar isso da melhor forma possível. Eu não sei, o pessoal da comunicação de cada prefeitura deve conseguir essa solução. Então, precisa conversar com essas pessoas, né? E a gente também na Secult está à disposição para ajudar. O André, em Santa Teresa, o Leonardo Meira continua na prefeitura? Sim, é o Ronald. Ronald Vieira Rodrigues. Ronald. Então não é Ronald mais o Léo. Não, Léo saiu. O Léo Meira continua na comunicação, sim. O Léo Meira continua na comunicação da prefeitura e o subsecretário Ronald Rodrigues, que é responsável pela parte da gerenciamento da cultura, porque a secretaria é Turismo e Cultura, né? O Rodrigo Brito é o secretário e o Ronald Vieira é o subsecretário. E o Léo Meira é o responsável pela comunicação. Bota o Léo para ajudar no site, Andréia. Bota o Léo para trabalhar. O Léo foi meu chefe em 2009. E aí, aqui, ó, quando eu estava mostrando o... Ah, meu Deus. Eu parei de coisar. Volta. Quando eu estava mostrando aqui eu clico nessa imagem e abro uma outra aba. Aí aqui eram os locais, aí tem uma lista que a gente colocou, cada uma com o seu coisa. Às vezes, se for muito complicado, às vezes, se a coisa for muito complicada de subir aqui tudo no mesmo site da prefeitura, vale a pena, no site da prefeitura, criar uma coisinha como um botão desse e linkar, porque isso não precisa ser uma mega estrutura de site para conseguir fazer. Até o site da Bahia, que é horroroso, da Secult Bahia, é muito feio. Depois vocês procuram. Consegue fazer isso? Se o site da Secult Bahia consegue fazer isso, o nosso também. Aí você olha lá, clica nisso e às vezes vale criar um WordPress. Uma estrutura que a gente tem na Secult, que é com WordPress, é o culturaconecta.es.gov.br. Que eu tô... Aí é diferente aqui. Aí já é outra estrutura. Mas ele foi feito com estrutura de blog. E aí eu tenho uma... vocês conseguem ver bem? Ele fica bem mais bonito, assim. Mas ele é todo com uma estrutura de blog. E aí eu clico e consigo acessar outras coisas. Eu consigo acessar vídeo, eu consigo acessar bastante coisa. É diferente, é uma estrutura mais bonitinha, mas que dá para que não é difícil de vocês fazerem também daí, porque tem um monte de layout pronto na internet, costuma ser gratuito. O ideal é que o site da prefeitura tenha estrutura para isso. Mas considerando que a gente está para lançar essas coisas agora, todas essas políticas públicas esse ano, uma solução pode ser ter um blog para guardar esses documentos. Eu vou pegar um outro exemplo de blog aqui, que é o Elas Tramam. Eu estou pegando o Elas Tramam, porque ele é um site gratuito,
de um grupo de dramaturgas, que era projeto da Secult. Elas fizeram isso tudo de graça, deixaram bonitinho e tal, mas elas não gastaram dinheiro com o site, elas pegaram uma estrutura que existe, e aqui, ó, elas conseguem, por exemplo, aqui elas colocam o e-book delas. Elas conseguem colocar o arquivo aqui, subir o PDF, e eu tenho o livro inteiro aqui nesse site. E aqui eu sei que não foi gasto R$1, porque o nome é elastramam.wordpress. Se você fosse pagar o domínio para se chamar editaisdemontanha.com.br, você ia pagar e não ia ser .wordpress, ia ser editaisdemontanha.com.br, .org ou outra coisa. Então, aqui tem alguns exemplos de como dá para fazer para que a gente consiga deixar tudo organizado. Por que é importante estar tudo organizado, gente? Porque senão as pessoas não acham. E aí a gente tem todo um trabalho de botar o ovo e de fazer um edital bonito, acessível, pensar um plano de ação e não sei o quê, para ninguém acessar. Então, para as pessoas acessarem, a gente precisa dessa organização de estar tudo no mesmo lugar. Isso é o básico. Tá tudo no mesmo lugar é básico, porque senão não adianta. Porque se eu vamos lá, eu já botei tudo, vamos supor que a gente não colocou tudo no mesmo lugar. Vamos supor que eu, em Rio Novo, na Elson, que é de Rio Novo, eu estou inventando história, tá, na Elson? Eu estou lá em Rio Novo e eu criei um edital, mas o meu site não funciona, eu não consigo colocar tudo no mesmo lugar. Mas eu arrumei eu tenho na prefeitura um contrato de carro de som, eu chamei todo mundo, eu estou passando com carro de som na rua falando, conheça os editais, concorra a financiamento de projetos culturais pela prefeitura. Tá, o carro está passando, mas a pessoa vai saber onde que ela vai achar a regra? Se ela não souber onde que ela vai achar a regra, ela não vai achar a regra e não vai conseguir concorrer. Aí não adianta eu ter um contrato com um carro de som, eu ter publicado uma propaganda, uma página inteira de jornal, eu ter dado 5 entrevistas na rádio, porque a pessoa não vai acessar, porque ela não sabe aonde acessar. Faz sentido, gente? Então, tá. Então, eu vou passar aqui, ó, para o próximo ponto, que são as 6 perguntas que a gente sempre tem que responder. Que aí eu volto para aquilo que eu estou falando esse tempo todo, porque toda vez que eu for divulgar alguma coisa, qualquer que seja ela, eu tenho que sempre responder isso aqui. Do que eu estou falando, quem que está falando e com quem a gente está falando, onde que acontece, né? Quando, como e por quê. Ficou claro, gente? Sim. Sim, sim. Isso é prática, assim, também. Às vezes a gente, no começo, esquece, mas depois pega. Mas isso sempre tem que estar. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Dia 14 de abril estreia o filme novo do Harry Potter. Aí eu já falei. Quando? 14 de abril. O que? O filme novo, o que? Estreia. Quem? O filme novo do Harry Potter. Onde? Não falei. Vai estar no cinema do Shopping Vitória. O horário vai ser 9h30 da noite e custa R$20, o como tá ali. Aí, por quê? Para filme não tem muito porquê, não, assim. Mas, por que eu tô falando disso? Porque eu quero ver o filme. Pode ser, também. Mas isso é um exemplo, assim. Porque se eu não falo alguma dessas coisas, a pessoa não sabe onde que vai ver o filme, quanto que custa. Eu tô falando, eu não sei quanto custa, mas deve ser uns mais de R$20, que o cinema tá caro, né? E aí, agora é um ponto que eu chego no final para a gente debater mesmo.
E agora eu vou... Gente, agora precisa de todo mundo participar um pouquinho, tá bom? Porque agora, quando eu estou perguntando, eu vou perguntar que meio a gente vai usar para essa divulgação. E aí vamos conversar para a gente ver o que a gente tem de experiência, trocar um pouquinho de experiência para a gente chegar em soluções legais para as nossas divulgações dos nossos editais darem menos trabalho e mais resultado? Com a Lei Aldir Blanc, ter conseguido mapear os vários setores da cultura, eu acho que nos permite entrar em contato direto com esses vários agentes culturais, né? Os artistas, artesãos. Então, você direcionar as mensagens para grupos de WhatsApp dos artesãos, né? Da associação de moradores. Enfim, aqui em Santa Teresa funciona mais ou menos assim, tem que ser ligar para as pessoas diretamente e avisar que os editais estão abertos, porque as pessoas não têm esse hábito de acessar o site, procurar no site da prefeitura, às vezes procuram, não encontram, e aí não se inscreve, enfim, né? O caminho aqui, mais ou menos, eu acho que tem que fazer esse corpo a corpo, tete a tete aí com as pessoas. Na Lei Aldir Blanc, a gente teve da renda, teve uma experiência assim também, do pessoal ir nas comunidades mais carentes com papel para as pessoas se inscreverem, porque pelo site elas não conseguiam. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mais alguém, gente? Juliana? Penha? Acho que Rio Novo também teve uma Edneia? experiência assim. Eles tiveram que ir, né, ir nos distritos tal, e levar, né, aí, tanto a informação quanto o mecanismo de como eles fariam essa inscrição. Posso falar? Pode. Então, aqui em Fundão, bom dia a todos, né? Aqui em Fundão, no início, né, da Lei Aldir Blanc, fomos nos distritos, né? Como eu estava responsável, né, com as inscrições, então fui em Praia Grande, no distrito de Timbuí, e a equipe também atendeu aqui na Casa de Cultura, além também das redes sociais, através do WhatsApp também, dando esse suporte para as pessoas que realmente eles não tinham acesso, né, à internet, então a gente ajudou. Além das divulgações, a gente ajudou nas inscrições. Muito legal. Isso é muito legal. Aqui em Rio Novo, a gente fez um trabalho assim com bastante dificuldade, porque, na verdade, eu não estava funcionário público, né? E a gente não via da parte do poder público o interesse pela área da cultura e do turismo. Só que aí a gente conseguiu fazer um trabalho bacana. Hoje a gente também faz a divulgação do trabalho, de editais, essas coisas, passando para associações, OCIs, levando um pouco também aos departamentos públicos, deixando informativo, transferindo links, né, para pessoas já irem com acesso mais rápido. E eu ainda vejo assim, um pouco de dificuldade, porque tem lugares do município que é difícil acesso, e a gente tem artistas, tem grupos que estão muito afastados, o município é grande, mas a gente está tentando fazer, sim, um trabalho de cadastro, e a gente aproveita também das comunidades, né, nas igrejas, a gente pede para avisar,
eu estou achando que está tendo um resultado bacana e as pessoas estão tendo mais informação ultimamente. No caso da Aldir Blanc, o que deu muito trabalho é que a gente não tinha cadastro nenhum, não tinha registro de nada, não se sabia quem eram os artesãos, os artistas plásticos, os músicos. Aldir Blanc, para mim, foi assim um pontapé inicial que bombou mesmo, porque fez com que a cultura fosse mais valorizada, mais divulgada, mais aceita, e também passou a ter uma visão mais de mercado também, que é um fator econômico que movimenta, né? Então, eu estou achando que, por enquanto, está bacana. Massa. Eu estou vendo que todo mundo faz um contato muito corpo a corpo, né? Muito. Sim. É muito bom, porque é muito, muito humano, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho também em como que a gente amplia isso para além da nossa rede de contato, né? Ou vocês acham... Eu realmente não conheço bem a realidade de todos os municípios. Aí eu queria saber, assim, vocês acham que conseguem alcançar todo mundo ou fica gente sem ser alcançado? Como é que é isso? Aline, eu acho Aline. que na questão dos municípios, desculpa, Naelson, eles vão ter que fazer dois momentos assim. Eles vão ter esse momento do corpo a corpo, né, para conseguir fazer chegar até os municípios, né, os editais, a forma como vai ser feita essa inscrição, e eles vão ter que fazer essa parte de uma publicidade mais voltada para registro da informação mesmo, né, porque eles têm que guardar todo esse material de que eles publicaram esses editais, porque isso tudo vai fazer parte da prestação de conta deles lá na frente. Então, eles vão ter essas duas frentes para interagir. Cara, mas é muito legal vocês com a estrutura que vocês têm, assim, que ninguém tem estrutura grande na área de cultura. Vocês conseguirem fazer contato, tipo, com pessoas, assim, de verdade, assim, é muita coisa, cara. Eu estou ouvi Juliana, Naelso, Marcelo falando, eu fiquei pensando, gente do céu, que horas essas pessoas dormem? Marcelo levantou a mãozinha. Vai, Marcelo. No município de Ponto Belo, que é um município onde eu faço prestação de serviços, dando esse socorro, eu fui contactado porque eles tiveram que fazer a devolução do recurso da Aldir Blanc e depois eles precisaram aplicar a Aldir Blanc, né? E aí tinha um prazo muito curto para elaborar o edital, dar publicidade, enfim. E aí, qual foi a estratégia que nós, lá enquanto secretaria, utilizamos? Nós lançamos o edital, né? O edital ele teve um prazo muito curto e nós convocamos os artistas, né? Fizemos uma chamada pública mesmo, divulgação. A cidade tem só 9.000 habitantes, né? Então, acabou que facilitou. E eles iam até a secretaria e aí eu fazia o passo a passo com eles, do cadastro no mapa cultural, porque lançar todo aquele sistema, dar aquele monte de informação, precisa cadastrar no mapa, precisa fazer isso, precisa entrar no site. Quando a gente joga um monte de volume de informação para o artista que nem o currículo às vezes está elaborado, nem o portfólio do próprio trabalho deles que eles têm. Eles já falaram, não, é muita coisa, não vou fazer isso não. Então, assim, a estratégia que a gente está utilizando por lá é, para além de cadastrá-los no mapa cultural, ensinar os caminhos, aos poucos a gente está indo dando essa formação, sabe? Vão elaborar o currículo junto, vão elaborar o portfólio junto. Então, a gente vai utilizar dessa estratégia ainda, tanto em Ponto Belo quanto em Montanha, porque quando eu peguei a prestação de contas da Aldir Blanc no município de Montanha para dar esse suporte, eu vi que muita escrita foi feita manual, assim, com muita dificuldade. Eu falei, gente, como que a banca examinadora conseguiu avaliar esses projetos que, assim, eram muito difíceis, sabe? E prestação de contas, as notinhas literalmente soltas, assim, recibo que não estava assinado, uma loucura. E aí eu falei, não, a gente precisa organizar isso aqui, porque normalmente essas pessoas que participaram do fundo
da Audi Blanc, elas vão vir participando do Fundo a Fundo achando que é o mesmo formato, o mesmo padrão, e não pode ser, porque a gente precisa pensar nessa seriedade da prestação de contas, nessa transparência, né? Aí a gente entrou em contato com a Secretaria de Comunicação, e aí quando a Secretaria de Comunicação viu o volume de coisas, né, que demanda-se da cultura, e aí eles têm que demandar das outras secretarias também com a equipe reduzida, eles falaram, cara, a gente não consegue te ajudar em muita coisa. Eu falei, bom, mas a gente tem autorização para a gente criar o nosso próprio site de maneira independente, onde a gente vai conseguir vincular. Por isso que a gente trilhou esse caminho, de criar o site da cultura específico, vincular o município, né, para dar essas formações muito específicas, porque às vezes o artista que quer ali saber da informação específica do edital, ele vai chegar lá, ele vai lidar com licitação, ele vai dar com emissão de nota fiscal, ele vai falar, cara, não estou achando, não está fácil. Então, a maneira que a gente foi e vai continuar indo é por esse. E aí a gente tem pensado também não só em facilitar esse acesso, né, a essas informações dos editais, mas também em pensar estratégias como que a gente vai fazer para a elaboração da escrita dos editais. Apesar que isso não é responsabilidade nossa, não é um problema nosso. Mas, assim, a gente pensa, do que adianta também a gente facilitar tanto, sendo que o artista não sabe ainda fazer a escrita do projeto? É muita realidade do interior, Aline, assim, a galera nunca participou de processos, eles não têm ideia do que é uma justificativa, do que é uma planilha de custo, do que é nada disso, assim. Então, vi o recurso e também não tem inscrições, acho que também não é interessante. Então, a gente tem pensado nessas frentes, assim, conversando muito com os conselhos municipais, porque aí a galera que já tem mais experiência com escrita de projetos é entender e olhar que o outro artista não é concorrente, sabe? Em multiplicar e estender mesmo essa rede. Então, a gente tem ido por esse viés, a gente tem ido por esse caminho. Uma das coisas que nós levantamos, inclusive com o Fundo a Fundo, foi um debate dentro do Conselho Municipal, que é por que nas cidades de interior somente a área urbana participou dos editais. Quando a gente foi ver, em muitos municípios, os distritos, assentamentos, comunidades tradicionais, eles não foram contemplados. Aliás, eles nem receberam informação. Então, assim, a gente tem pensado no município de Ponto Belo e no município de Montanha, prioritariamente, esses editais contemplarem esses assentamentos e distritos e comunidades tradicionais. Não exclusivamente, prioritariamente. A área urbana também vai ser contemplada. Porém, a Audi Blanc só contemplou a área urbana. Então, assim, é olhar para esses lugares, saber que, tá, vai para os assentamentos. E aí foi colocado. Mas a galera de lá sabe escrever projeto? Não, não sabe. Como muita gente da área urbana também não sabe. Mas é a gente, enquanto secretaria, ir e propor e provocar, né, e formar. Então, a gente está indo por esse caminho. A gente sabe que é muito trabalhoso, mas a gente tem tentado pensar meios de facilitar, né? A gente tem criado aqui um aplicativo, por exemplo, de escrita de projeto, onde ele vai jogar tudo dentro do aplicativo, clicar lá, baixar o PDF já vai vir com todas as informações e ele só vai anexar isso ao mapa cultural, né? Onde as inscrições vão estar alocadas e também no eDocs, né? Então, a gente sempre depois dessa formação que a gente tem tido aqui, a gente tem sentado com a equipe para a gente ver os caminhos que a gente vai tomar, porque os nossos receios é essa questão dos anos, né, futuros aí políticos, e a galera não conseguir dar continuidade. E aí, só para finalizar, quando a gente pensou também nessa questão do site, é porque eu não sou do município de Montanha, eu sou do município de São Mateus, eu estou lá somente há 7 meses fazendo essa prestação de serviços. Quando eu cheguei na secretaria, você não tem dados da gestão anterior, você não tem informações, você não tem histórico, você não tem nada. Então, assim, parece que a gestão sai e aí eles apagam tudo, deleta tudo, e aí a equipe que chega tem que começar do zero. Não é um Funcultura 10 anos que teve uma continuidade, sabe? E uma honra, assim, de que, pô, obrigado por você ter vindo até aqui, agora eu vou continuar. Não, não tem isso. Então, a realidade dos municípios de interior é muito disso, de você chegar, você não sabe onde estão os artesãos, você não sabe onde está a galera da música, você não sabe onde está nada, porque não se tem dados, não se tem informação, e aí você precisa construir tudo do zero. O Fundo a Fundo tem sido assim, no município de Montanha e no município de Ponto Belo. A gente tem construído do zero, do zero, do zero, do zero. Concordo com o que o Marcelo falou. Concordo. É assim mesmo, essa é a realidade. Isso que o Marcelo falou é uma realidade, acho que de todos os municípios e distritos do Espírito Santo.
Isso aí. Então, a gente precisa, para a comunicação funcionar, de... Quem que estava falando de cadastro? Acho que era o Naelson. Foi Naelson que falou de cadastro? Olha, Edneia. Ó, a gente tem alguns produtos que a gente pode dar exemplo que a gente faz na comunicação. Que é diferente do que eu tinha pensado para trazer aqui hoje, mas que costuma funcionar. A gente sempre... As meninas devem ter falado, a Jaque, a Mari, devem ter falado das oficinas dos editais na imersão delas sobre o Funcultura, ou não falaram, eu não lembro. Eu não estava nessa imersão, né? Não tem como saber. Quem estava nessa imersão... Elas falaram disso, gente? Das oficinas? Elas focaram mais na construção dos editais. Mais na construção dos editais, ok. Porque as oficinas também são peças de comunicação. Eu vou dividir... Na rua, lá, como tudo certo, aí o outro está na... Urbano, seu microfone está aberto aí. Eu vou dividir a tela de novo, que eu vou achar aqui. Depois eu mando o link para vocês, gente. Porque aqui tem Secult Digital aqui nesse site. Ele vai ter o nosso YouTube. Ó, aqui, por exemplo, teve a live dos editais Aldir Blanc. Isso aqui, ó, Fabrício Magrinho. E isso aqui a gente fez online porque estava na época de a pandemia muito de ninguém conseguindo mesmo, assim, sair. Tava muito de ninguém conseguir mesmo. Agora, a gente tem... deixa eu parar aqui, que se dividir a tela não foi uma boa ideia, não. Agora, a gente faz isso presencial também. Depois eu vou... Fechou assim, Urbano? Eu vou buscar os links aqui e vou mandar, porque aí tem alguns modelos. Todo ano a gente costuma fazer tanto as lives Tira Dúvidas, que aí faz pela internet, é bom que fica salvo, e pode ser num modelo assim, como estamos fazendo aqui, de Zoom mesmo, para as pessoas fazerem perguntas sobre os editais, a gente ir respondendo, mas a gente também faz isso presencial. A gente também faz isso presencial. E aí tem um outro modelo, tem duas coisas que eu acho que dá para a gente fazer. Essas lives Tira Dúvidas, que costuma ser geralmente Fabrício, Catarina falando. Às vezes eu estou lá pegando perguntas junto, ou outra pessoa da comunicação, porque aí a gente junta as perguntas e tenta fazer ser um pouco mais dinâmico. É importante a comunicação estar junto. E às vezes é presencial. Presencial é bem legal. O problema de fazer só presencial ou só online é a questão do acesso. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade com online e às vezes a pessoa tem dificuldade com presencial. Não existe um horário no mundo que seja bom para todo mundo. Você tentar coincidir horário é impossível. Mas